Olá pessoal, olá rotizeiros, vamos de live hoje sobre um exercício de quadril, de mobilidade de quadril, que eu trouxe na verdade ontem. Eu fiz uma postagem sobre esse exercício ontem. Olá Egli, tudo bom? E aí muita gente disse que teve dificuldade em fazer esse exercício, disseram que acharam muito difícil. Enfim, vim trazer ele para explicar o porquê eu utilizo o exercício, porque eu gosto tanto dele, para que ele é bom, o que é que ele trabalha, eu deixo de trabalhar, enfim, e para quais tipos de pacientes eu normalmente utilizo esse exercício, tá? Para quem não sabe do que eu tô falando, foi esse exercício aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Foi esse aqui. De se puxar para frente, e tem essas duas variações, de fazer com bloquinho e fazer sem o bloquinho, tá? E aí teve gente que tentou. Se vocês não tinham visto e querem tentar, façam aí. Sentem aí no chão, se tiver um pezinho, pega, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa, não precisa ser o querobel. E tentem fazer esse movimento, tá? A gente começa nessa posição de uma perna esticada e outra dobrada, e o objetivo é ir pra frente, né? Eita, até eu falei hoje, ó. Vim pra frente e terminar nessa posição aqui de sentada no calcanhar, ó, tá? E fazer o movimento de volta. Tenta com uma perna e tenta com a outra perna. Esse exercício aqui eu utilizo bastante, tá? Aqui na clínica. E tem muito paciente que passa realmente perrengue para fazer esse movimento. Ele é um movimento muito bom para desenvolver mobilidade de quadril, tá? Tanto mobilidade de quadril como força de quadril também. A gente vai explicar o porquê, tá? Força aqui na região do tronco. E muita gente tem dificuldade porque muita gente simplesmente não tem o costume de fazer exercícios nessa amplitude tão máxima, tá? Então, bora lá. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa aí ele rolando para vocês terem ciência de qual é o movimento que está acontecendo. Vocês conseguem me escutar tranquilo? Me digam se vocês estão ouvindo minha voz de boa, se está tudo ok. Que eu acho que o vídeo não tem som, então não vai atrapalhar. Bota um joinha se vocês estão escutando a minha voz tranquila. Vou esperar aí um feedback de vocês, para a gente poder prosseguir. Tá? Pra vocês não perderem nada. Bota, gente, o joinha assim, ó. Dá pra ouvir tranquilo. Não? Talvez vocês... Ah, tá. Obrigada, Girlaine, né? Obrigada, Girlaine. Vê só. Muita gente chega aqui com problema de quadril, problema de dor no joelho. Obrigada, Karine. Com problema de dor lombar. E eu utilizo esse exercício. Por quê? O que é que essas três dores principalmente têm em comuns? Quando a gente tem um quadril mais preso, eu vou ter uma sobrecarga, tanto na própria articulação do quadril, porque os músculos vão ter que fazer o quê? Mais esforço para mexer aquele móvel emperrado, como eu vou exigir muito de outras regiões próximas àquela região que está presa, mais movimento. Então, elas vão ter que trabalhar a mais. E quais são essas regiões? Lombar e joelho. Então, quando eu preciso soltar o meu quadril para trazer um alívio para essas dores, seja elas quais foram, dessas três regiões, um dos exercícios que eu utilizo é este bonitinho aqui, o Half Long Sit, que nada mais é do que sentado com perna esticada, meia perna esticada, porque a outra fica dobrada, tá? Para a posição de Split Squat, que é aquele agachamento com uma perna na frente e outra atrás, nessa posição mais profunda, tá? Esse é um exercício que eu vou exigir o quê? Muito rolamento do meu quadril. Vocês veem que eu preciso fazer todo o rolamento numa posição bem fechada, né? Nessa posição aqui bem em final de amplitudes, e todas as finais de amplitudes, elas têm uma maior, o quê? Exige uma maior, o quê? Mobilidade e força. E hoje em dia a gente não trabalha muito essas amplitudes máximas, né? A gente sempre trabalha meios do caminho. Porque se você for sentar numa cadeira, você vai ver que você não tem esse hábito, ou você não tem esse estímulo de ter essa flexão tão profunda
profunda do quadril. E muito menos a gente não faz nenhum esforço de rolamento para frente. Então, se a gente não tem esses estímulos no dia a dia, o corpo desaprende a fazer, não é verdade? Então, só o fato de você não ir sentar no chão faz com que já a gente perca muitos estímulos para o nosso corpo e a gente fique sim com certas regiões do nosso corpo mais travadas, especialmente quadril, tá certo? Então, esse exercício aqui vai trabalhar essa mobilidade completa do quadril, a gente vai trabalhar lá nesse final de flexão do quadril e a gente vai trabalhar o quê? A força. A gente vai trabalhar essa força inicial de se levantar do chão. Tem pessoas aqui que chegam com uma ótima flexibilidade, tá? Não mobilidade, porque mobilidade é a flexibilidade mais a capacidade de gerar força naquelas amplitudes, tá? Então, tem muita gente aqui que chega super flexível, pessoas, por exemplo, que tem até um certo grau de hiperflexibilidade, né? Mas elas também não conseguem desenvolver esse movimento. Esses dois movimentos que eu passei aqui, eles são ainda variações, tá? Porque o movimento real e oficial é a gente conseguir fazer sem o peso, porque o peso ele já dá uma ajudinha da gente ir para frente. Então, testa aí, eu quero saber se vocês conseguem ou não fazer esse exercício. Me diz aqui se vocês conseguiram ou não quando foram pro chão. Possa ser que um lado vai e outro não vai, tá? Mas tem muita gente que, apesar de ter a flexibilidade, apesar de ter essa articulação mais solta, elas não têm a capacidade de gerar força nesse final da amplitude. E aí elas não conseguem sair do chão. Para esse grupo de pessoas que não conseguem fazer por essa falta de força mesmo da musculatura, principalmente aqui, ó, de quadril, de bumbum, glúteos é que vai fazer essa elevação inicial para frente e core, tá? A musculatura do tronco, ela age muito nesse exercício. Então, pessoas que têm uma deficiência na ativação desses músculos podem ter dificuldade. E elas podem apresentar dores também em quadril, em lombar e em joelho por uma falta de atividade dessas musculaturas que são tão importantes, né? A gente sabe que essa musculatura aqui do tronco a gente utiliza para tudo que a gente faz, e a musculatura do quadril é ela quem vai estabilizar quadril, é ela quem vai ajudar a estabilizar joelho também. Então, quando ela não funciona tão bem, outras musculaturas vão ficar sobrecarregadas, musculatura adutora, por exemplo, trazendo dor no joelho, a própria musculatura aqui do tronco pode ficar mais tensionada, gerando dores nas costas também. Então, esse exercício, além de trabalhar essa parte de movimento, de amplitude de movimento, né, da flexibilidade, ela também vai desenvolver, sim, muita força para a gente trabalhar nessas amplitudes mais finais e permitir que a gente desenvolva esse exercício, tá? Então, eu utilizo muito esse exercício para esses pacientes de dor lombar, quando eu percebo que tem uma falta de mobilidade do quadril ou uma atividade não tão legal do tronco, ou do quadril, né? Como é que eu sei se eles estão ou não nesse grupo? Eu peço para eles fazerem esse exercício, saber se eles conseguem ou não, tá? O próprio exercício é o teste, tá? Para os pacientes do quadril e dor no joelho também, eu testo sim e tento desenvolver. E aí, Elizabeth, e se esse paciente não conseguir fazer esse movimento de uma forma tranquila? Vem as adaptações, tá? Não é que eu vou colocar esse exercício como proibido para ele, não. A gente vai adaptar para começar construindo a força. Então, eu utilizo, deixa eu abrir aqui. Eu utilizo, ó, os blocos de yoga. Aí no vídeo eu fiz com um bloquinho. Girlene disse, pareceu fácil, tentei aqui e deu ruim. Gente, não olhem só o exercício, vão pro chão e testem, tá? Para vocês verem. Parece fácil, mas ele não é. Tô dizendo, tem gente que não sai do chão. Né, Gilaine? Você não conseguiu sair do chão, foi? Mas aí você vai aprender agora como é que você pode construir força e mobilidade para desenvolver esse exercício, tá? Então, eu utilizo isso aqui, ó. Tem pacientes que eu preciso colocar 2, assim, e ainda falta, tá? Tem pacientes que só com 1 já é suficiente.
enfim. Então, a regressão, o mais iniciante dos iniciantes, vamos dizer assim, a gente vai fazer esse mesmo movimento utilizando o bloquinho e utilizando o peso, tá? Rose Anjos disse, consegui fazer. Tentou pros dois lados, Rose. Se conseguiu, ó, show de bola. Isso mostra que você tá com uma mobilidade bem legal de quadril e com uma força de quadril também que vai permitir você fazer esse movimento. Já é aí bem meio caminho andado, tá bom? Então a gente vai fazer essa adaptação. Bora lá. Com o bloquinho, a gente começa de uma amplitude mais alta, então eu vou estar o quê? Não vou estar naquela flexão tão baixa, onde normalmente a gente tem mais dificuldade em gerar força, vai ser mais fácil para o meu corpo gerar a força necessária e a mobilidade necessária, tá? Que joia, Rose, ó, show de bola. Se você quiser, você pode desafiar aí tua família nesse aí, tá bom? Vamos pegar o bloquinho, a gente vai fazer sentado em cima do bloquinho, que é como está no começo do vídeo, tá? E a gente vai colocar o peso, porque o peso vai ajudar o quê? A gravidade a se fazer o seu trabalho, né? Então, eu já tenho mais peso nessa parte anterior, então vai ajudar o meu corpo a rolar pra frente. Eu vou usar aqui esse de 10, tá? Eu fiz com 16 no vídeo, mas com de 10. Então, é assumir a mesma posição, tá? Ups. Aqui, ó, peso na frente. Não dá pra ver o meu bloquinho, então eu vou me afastar um pouquinho mais aqui para vocês poderem ver o bloquinho, né? Lembrando, pode ser um bloquinho, tá? Pode ser 2 bloquinhos, vai depender aí da capacidade de cada um, tá bom? Pego o meu peso, daqui de cima fica bem mais fácil de fazer, ó, aqui. E vou voltar e sentar, ó. E sentar, certo? Então, com 2 blocos, mais fácil e com o peso. Tá fácil para vocês? Se sim, então vai tirar um bloquinho, diminuir a altura, sentar de novo e repetir. Ó, já exige bem mais força de tronco aqui, certo? Ah, Elizabeth, tá fácil. Se tá fácil, olha só esse detalhe aqui. Se tá fácil, antes da gente descer mais um bloco, vamos trabalhar nessa altura, tá? Só que a gente vai fazer sem o peso. Ai, cansou, gente. Olha, parece que não, mas cansa pra caramba, tá? Esse é um dos exercícios que eu utilizo pra treinar. A gente vai fazer ainda com um bloquinho só, mas agora a gente vai fazer sem o peso. Aqui. Agora eu não tenho ajuda extra para fazer esse movimento para frente, né? Então eu vou ter que exigir mais força do meu tronco, eu vou ter que exigir mais força do meu quadril para me puxar para frente e voltar. Acertei errado. É importante fazer esse controle na volta também. É onde a gente começa a construir força. Então, tem muito paciente que chega aqui, vai no impulso, consegue ir pra frente, aí na volta eles caem e desabam, tá? Mostrando que eles não conseguem fazer esse controle excêntrico, que é super importante a gente trabalhar. Então, vocês fazem o movimento pra frente e a volta vocês descem, ó, tentando controlar todo o movimento, tá certo? Sem cair, sem despencar, enfim. Se aqui ficou fácil, a gente progride. E a progressão é fazer 100 bloquinhos, começando com o peso para ajudar a se puxar para frente, certo? Do chão aqui vai exigir muito tronco, muito core, muito bumbum, tá? Muito glúteo, pra gente fazer o movimento de sair do chão e levantar. E controla. Olha só como com o peso é mais fácil controlar a descida. Vocês viram que no anterior eu tive até uma certa dificuldade de fazer esse controlezinho mesmo na superfície mais alta, né? Mas o peso, ó, ajuda muito a trabalhar essa volta, tá certo? Levantou, se puxou e controlou a descida.
tá? Boa, Marcos. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Então, falta o quê? Só mais uma progressão desse aí. Que é o quê? Fazer agora do chão, sem peso, né? Sem ajuda nenhuma. Só realmente utilizando o que o nosso corpo tem de mobilidade e de flexibilidade e de força, ou seja, de mobilidade. Tá bom? Bora lá. Aqui, do chão. Veio pra frente. E voltou, testa de um lado e testa de outro lado. Ui, você viu que o meu controle com essa perna, eu tô achando esse controle com essa perna pior. Aqui eu consigo vir. E a minha volta aqui, ó, é mais tranquila. Quando eu troco de lado, a minha volta desse lado aqui, até que tá igual agora. Mas eu percebi que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Bem normal. Bem comum a gente ter essas diferenças de um lado para o outro, por isso que a gente tem que testar os dois lados, tá? Então, vocês podem aplicar em vocês mesmos, ou vocês podem aí, se vocês são físicos, se vocês são professores de educação física, aplicar com os pacientes de vocês, principalmente aqueles que têm dor quadril, lombar e joelho, já falei aqui para vocês no início, né? Mas para quem tá entrando agora, talvez não tenha escutado isso, tá? Eu utilizo muito esse exercício aqui. Muito paciente aqui sofre. Não é tão fácil de fazer, é cansativo. Vocês veem aqui como é que eu tô, tá? Que eu tô fazendo e falando, mas ele é cansativo. Faz parte dos meus treinos na praia, esse aqui, para desenvolver justamente essas forças que a gente conversou aqui de tronco, de quadril, de mobilidade também, tá? Eu adiciono esse movimento para quê? Com um movimento de se levantar. Esse exercício, gente, na verdade nada mais é do que um movimento de ficar em pé. A partir desse movimento de trazer meu corpo para frente, eu levanto do chão facilmente. Se eu estiver carregando algum peso aqui no braço, por exemplo, eu posso simplesmente puxar pelas pernas e ficar em pé, tá? Nada mais é do que isso aqui, ó. Fico em pé e vou andando, tá? Rose disse, é cansativo, realmente é cansativo, mas é top demais. É sim, e é funcional. O que significa ser um exercício funcional? Ele tem aplicação no seu dia a dia, tá? Tem aplicação, como eu acabei de mostrar, de você se levantar do chão. E se levantar do chão, gente, é a coisa mais básica que nós humanos deveríamos ser capazes de fazer. E tem tanta gente que não consegue fazer. Não consegue, tá? Esse movimento aqui todo mundo deveria conseguir fazer. Se é da minha idade, se é aí 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, eu diria também que deveria ser capaz de fazer. Como eu tenho pacientes aqui com essa idade aqui mais avançada que fazem, tá? E chega aqui algumas pessoas com... Ai, desculpa, cuspi. Chega aqui algumas pessoas com 25, 30, 35 anos que não fazem, tá? E isso é um sinal que seu corpo, ele está com problemas. O seu corpo está com problemas. Excelente, legal. O que pode substituir esse tipo de peso, ele custa mais de R$200 aqui em Floripa. Oi, então, uma pedra. Se vocês me acompanham aqui, vocês sabem como eu gosto de treinar com elementos que custam R$0, que são elementos que a natureza traz pra gente, tá? Então, você pode simplesmente arrumar uma pedra, tá? Que você vai aí arrumar diferentes pesos de pedra. Ou você pode, em casa, pegar uma sacola, encher de saco de arroz, de feijão, de macarrão, que aí você também vai ter um peso, tá? Esse do vídeo aqui são 5 quilos, 6 quilos. Então, pega uns pacotes de arroz e de feijão que tem em casa, bota numa sacola, vira um peso. Tem aqueles galões também de água, sabe aqueles pequenininhos de 5 quilos, de 5 litros, que correspondente a 5 quilos, enche de água, vira um peso. Na pandemia foi o meu peso que eu utilizei em casa. Esses galãozinhos pequenos assim de água, tá certo? Então, assim, não precisa investir R$200. Você não precisa, na verdade, você precisa investir R$0.
você consegue facilmente utilizar um pedaço de pedra, um pedaço de tronco, tá? Como eu falei, um galãozinho desse de água, uma sacola cheia de saco de comida, de arroz, de feijão, enfim, dá para adaptar tranquilamente e você consegue aí manter a saúde do seu quadril em ordem em casa com um exercício super simples, tá bom? A gente viu aí 300 regressões e progressões, talvez eu tenha falado um pouquinho rápido demais, mas eu vou deixar salvo que vocês vão conseguir rever, tá? Lu tava no evento que a gente fez lá em São Paulo, do Movinet, né? O Movinet Brasil organizou esse evento lá em São Paulo e Lu tava lá. E eu lembro que Lu é atleta, é profissional de educação física, é atleta, jogadora de futebol e sofreu, hein, Lu, com a parte de mobilidade e viu que tinha muita coisa para trabalhar, né? E eu tenho certeza que ela já tá aplicando aí nos treinamentos dela, no dia a dia dela, para se tornar melhor ainda, uma atleta melhor ainda, melhorar sua performance faz toda a diferença, tá certo? E Lu disse, vou treinar esse movimento. Treina, Lu, treina que você lembra que é bem útil e você realmente vai sentir um benefício bem legal no seu dia a dia e também no seu esporte, tá? Que é o futebol. Normalmente quem joga futebol tem muito quadril preso, não é verdade? Meu namorado é jogador de futebol, era na verdade, né? Agora ele não joga mais. E uma coisa que ele sempre fala é isso, que ele sempre foi muito travado do quadril por conta do esporte, tá? E porque tinha pouco estímulo de mobilidade, enfim. Era mais força, correr, enfim. E ele aprendeu a importância desse exercício de mobilidade. Marcos disse, uma garrafa PET de várias litragens também serve. Isso, a garrafa PET. Além de ser um desafio a mais para promover a instabilidade. Não está errado, tá certíssimo, tá? Então é fácil a gente adaptar, minha gente. A gente não precisa investir milhões de reais aí, de muito dinheiro, para a gente conseguir se manter saudável, tá? Esses meus exercícios que eu trago aqui, eles não têm um foco em emagrecimento, em corpo trincado, não, tá? A gente tem o objetivo de saúde, de você conseguir lidar com o seu próprio corpo nas atividades mais básicas, como sentar e levantar. Quem tá entrando aí agora, tenta fazer esse exercício, não sabe qual é esse, eu fiz a postagem ontem com ele, tá? E veja se vocês conseguem fazer esse movimento de se levantar do chão dessa forma, tá? Se não conseguem, vocês têm que colocar aí que eu tenho o objetivo de conseguir, treinar mesmo. E assista essa live para quem entrou agora, que vão conseguir ver as regressões para conseguir desenvolver esse exercício com mais facilidade. Lu disse, eu quero fazer o curso. Você vai ter... Acabei de ver a postagem de Érica, tá? Lá no Treino Gaia, falando sobre as datas da certificação. Vai ser entre os dias 8 e 12 de setembro, tá, Lu? Então se liga aí e aproveita que vai ter promoção da Black Friday. Se você não segue ainda, segue lá a página do Movinet Brasil. Deixa eu colocar aqui o arroba. É arroba Movinet Brasil. E você também pode seguir o arroba Treino Gaia, que é o da Érica, que é quem organiza aqui, certo? Então, fica atenta lá se você quiser fazer a certificação, que vai ter já os valores sendo divulgados também. E ela falou no vídeo lá dessa super promoção da Black Friday, tá bom? Marcos falou, geralmente os jogadores de futebol travam o quadril para impor forças inferiores nos chutes e arranques durante as partidas. Eles precisam gerar muita potência. E esse excesso de potência que eles precisam gerar, de arranque, né? Esses sprints que eles têm que fazer, é o que faz muitas vezes esse quadril ficar mais travado, porque exige o quê? Mais força para desenvolver esses movimentos de potência, tá? Então, eu posso até dizer assim, deveria ser regra ter esse exercíciozinho aqui para, por exemplo, quem pratica futebol, tá? Eu digo, por exemplo, eu brinco muito com meus pacientes de crossfit aqui também, porque eles conseguem levantar lá 200 quilos, 250 quilos numa facilidade, né? Mas quando eu coloco esse exercício aqui pra fazer, gente, não sai do chão. E quando sai assim, pingando de suor, eu digo, isso aqui deveria ser exercício para competição de crossfit. Porque é muito crossfiteiro aí, RX, que tem dificuldade em fazer, tá? Então, é simples, vendo,
tenta, você vai ver a dificuldade, como a Rose falou. A Rose não, a Gerlaine. Peraí, eu quero falar o nome dela certo. Gerlaine, não é? Não, Girlaine, desculpa, Girlaine. Como a Girlaine falou, parece fácil, ela foi tentar fazer, ó, e viu que não é nada fácil, tá bom? Então deveria ser regra, porque trabalha muita coisa esse simples movimento, tá? Então, gente, foi isso que eu quis trazer para você, a aplicabilidade desse movimento, para que é que ele serve, porque você deveria treinar se você ainda não consegue fazer ele, tá bom? E é isso. E foi meu objetivo, foi mais esse também. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Vou trazer outras lives assim curtinhas, mas pra gente falar de um movimento específico para vocês começarem a aplicar aí na rotina de vocês. Seja para uso pessoal, seja para uso profissional, tá bom? E essa foi só uma amostrinha, assim, gente, ó, do que a gente vai ter lá no evento do o Jeito Roots de Tratar, tá bom? A gente vai trazer várias discussões como essa aqui, de apresentar um movimento e a gente esmiuçar para que serve, quando utilizar, para quem utilizar. Então, se vocês também não se inscreveram ainda, é só ir lá na minha bio, tá lá o linkzinho para você se inscrever no evento Jeito Roots de Tratar e vir para essa discussão aí de exercícios junto comigo, tá certo? Então, agradeço aqui a participação de todos, espero que tenham gostado, espero ver todos vocês também na próxima live, tá? E envie essa live aí para algum amigo que está precisando trabalhar a mobilidade do quadril, ou então para algum outro colega de profissão que precisa ver essa live também. Por favor, compartilhem e espero ver todos vocês na próxima live aqui também, tá? Gratidão pelo compartilhamento. Eu que agradeço a participação e as perguntas. Hugo também, e Marcos também, e todos os outros que estiveram aqui. Até a próxima.